tá falando pra maioria aqui? A gente tá falando pro cara que tá no Serasa, no SPC? É isso. A gente tá falando pras pessoas que são... A nobreza consiste exatamente na capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Você acha que tem algum marido ou alguma esposa que não tem vontade de fazer uma aventura? Todos têm. A questão é se você, tipo, tem noção de que se você fizer o que você quiser, você vai perder uma coisa. Exatamente. A preferência temporal. Inclusive, o Seyfedin, que foi o cara que popularizou essa ideia, faz carnívoro, acho que há 8 anos, né? O Seyfedin Ramos, ele defende que, inclusive com dados estatísticos e tudo mais, que a preferência temporal é mais determinante pro sucesso, a saúde, a felicidade de uma pessoa do que o próprio QI. É melhor você ter 30 pontos de QI a menos e se controlar do que você ser um gênio que come porcaria e usa droga, não é isso? Sim. Você tava falando da dieta, essa dieta interfere no QI alguma coisa, de alguma forma? Nunca vi nenhum estudo a respeito. Não tem nada a ver, não, né? Rapaz, na idade adulta, eu duvido, sim. Mas na infância eu acho que a falta de proteína é determinante. Viu? Ah, não, sim. O quê? E estudo sobre isso, a gente tem bastante, sim. A ausência de proteínas e certas gorduras no desenvolvimento, tanto na gravidez, sim, quanto na primeira infância, rapaz... Essencial, essencial. Porra, o quê? Essencial. Mas você falou que no cognitivo, sim? No cognitivo, sim, porque na verdade um excesso de carboidrato, uma dieta com excesso de carboidratos tem um excesso de produção de insulina, e a insulina costuma deixar a gente letárgico. Por isso que depois de uma macarronada você se sente com vontade de deitar, e geralmente depois... Verdade. E depois de um prato de carne você não tem necessariamente essa sensação de letargia. E quando a maioria dos estudos que são feitos com jejum mostram que jejuns a partir de 18 horas já são suficientes para aumentar a melhora da cognição, a melhora da acuidade, a melhora da rapidez do raciocínio. Até os sentidos, meu irmão. Todos os sentidos. Jejum total ou jejum de carboidrato? Não, jejum total, só com água. Porque tecnicamente o seu corpo entra em alerta, né? Você tá sem comer, então você tá precisando comer. Então nas primeiras horas a gente sente desconforto, mas nas horas seguintes, então os nossos sentidos são aguçados para que a gente possa achar esse alimento que a gente tá procurando, né? Pra mim o pior é o terceiro dia. Pra mim o pior é o terceiro dia. Mas depois do terceiro dia, depois já fez um maior? Já, mas o desconforto pior é o terceiro dia. Você já fez jejum de 3 dias, Magnata? Já fiz uma semana, mas o pior é o terceiro dia. Uma semana na água? Cara, pra mim no terceiro dia... Uma semana na água? Água e sal. Sal, sim. No terceiro dia eu tava convencida de não comer mais. Terceiro dia nunca mais, 3 dias dias sem comer. Algumas vezes já fiz de 3 dias. Entre 48 e 72 horas, pra mim é o pior, velho. Então, o corpo tem uma primeira chamada... de quanto você tem de carbo antes. Uma coisa você tá comendo banana e parar de comer, e a outra você já tá numa carnívora e parar de comer. Exatamente, que é mais fácil. É muito mais fácil. Quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você tem muito mais facilidade de ficar em jejum. Porque você não tem esse pico e rebote de insulina, que é justamente o que gera essa fome. A gente tem fome principalmente, não é a única coisa que gera fome, né? Mas a baixa nos estoques de nutrientes, mas principalmente a baixa nos níveis de insulina. Quando você faz uma dieta que é baixa em carboidrato, você já não tem níveis de insulina muito altos, né? Picos de insulina no sangue. Então você sente menos fome. É homóloga às mesmas regiões do cérebro da cocaína, velho. Exatamente. Tipo assim, pico de insulina lhe dá uma euforia do caralho, lhe dá um prazer do caralho, é maravilhoso. É quando você come uma macarronada, um doce, leite condensado é ruim, brigadeiro é ruim. De jeito nenhum. Cocaína é ruim mesmo. Alguém vai dizer que cheirar cocaína é maravilhoso, meu irmão. O cara tem que ter um preço, quanto mais come, mais come. Quanto menos come, menos come. Tanto que quem não gosta de doce, não gosta de doce. Quem come doce demais, gosta de doce. Mas quem não come, não come. Tem a ver também com algumas bactérias que a gente tem dentro do estômago, não? Do intestino. Desculpa, do intestino, exato. Sim. Tanto que o transplante de fezes é o futuro do estudo da medicina. Ou da microbiota. Você tá brincando. Transplante de fezes? Sério? Como assim? Tem estudos. Tem um estudo. Tem irmão gêmeo, gordo e magro. Você tira a merda da barriga do magro. Exatamente. E muda. Tem estudo. Os caras conseguem fazer estudo que eles pegam a microbiota do cara aqui no Brasil, hoje às 4 horas da tarde. Eles botam esse cara num avião, colocam ele lá na Argélia, às 10 da manhã. E a microbiota dele muda. E só pela mudança na microbiota dele, já muda tudo no corpo dele. Comportamento sexual, inclusive. Tudo. Eita. Comportamento sexual muda. O comportamento sexual muda. Tem um livro, acho que é 20% humano, você já viu falar nesse livro? Não. Esse livro, inclusive, traz literatura ampla, dizendo que no mundo inteiro, historicamente, eles começaram a fazer estudo de DNA entre pai e filho do mesmo cemitério, do século 8, 7, 10, pra ver quantos % dos cornos tinha, quantos % era criado com o nome de outra pessoa, não é isso? E historicamente, no mundo inteiro... Quem faz um troço desse, né? Quem tá em casa e fala, já sei o que eu vou fazer. Não, porra, mas não é interessante saber se em cada época corre tudo, a porra toda, não é uma coisa... E o material tá ali, de DNA com o nome do cara e tal, né? Diz que historicamente, no mundo inteiro, entre 6% e 8%. Ile-de-France sempre foi acima de 18% e com épocas acima de 24%. Caraca. Aí o cara falou, não, como é que pode, velho? 20% dos filhos não é do cara, que porra é essa e tal. Aí os caras... O povo era sério naquela época, não é? Não, mas tipo, séculos é assim, naquela região, naquela central ali da onde tem Paris e tal. Aí os caras descobriram que isso começou quando eles começaram a ter infestação de gato com toxoplasmose. O toxoplasma
Ele precisa, no ciclo dele, fazer o roedor perder o medo do felino. Ele precisa fazer o hospedeiro se matar, ter medo, parar de ter medo. E as pessoas também que tem alguns tipos de toxoplasma, dependendo de onde ele for alojado e o desenvolvimento do parasita, ele faz as pessoas pararem de ter medo. A mulher que não tem mais medo, ela tem mais ou menos possibilidade de adultério. Não, muito mais. Muito mais. Muito mais. A microbiota não interfere em seu comportamento sexual pra caralho, não é isso ou não? Isso é amplamente comprovado. Esse livro acho que é 20% humano, pesquisa aí. 10%. Ele é 10% humano, né? Ele não diz isso da cabeça dele, ele tipo demonstra com um montão de tese de doutorado, um monte de coisa, velho. Impressionante. Como é que você sabe tudo isso? Não, mas a epigenética antigamente se achava, na medicina, nas ciências, que quando a gente dominasse o genoma, tava resolvido 90% das doenças. Tive que não resolveu porra nenhuma. Agora a epigenética é um outro nível, tipo, 100 vezes mais complicado, mas hoje em dia, você entender de comportamento, alimentação, ginástica, pô, você tem que entender de epigenética, não é isso? Exatamente. Tem um cara, inclusive, recentemente que fazia carnívora, que acharam 70 cepas no cara que nunca tinham sido catalogadas na fezes do cara. Como é o nome do cara? Esses atletas aí, tem Shawn Baker, você já viu o Shawn Baker? Não sei. Tem um coroa de 60 anos, velho, que tá 12 anos só comendo carne, ele bota os exames dele de 15 em 15 na internet. 70 Shawn Baker. cepas? É um fortão. Não é esse. Esse Shawn Baker é um fortão. Um fortão, já vi esse o cara tem cara, 69 anos, meu irmão, o cara forte pra caralho. Só come carne crua ali, É né? um Hulk. Mas ele come crua. Só come carne crua. Tem um dia na semana que ele come peixe cru. Peixe ou carne crua por causa da vitamina C, não é isso ou não? Ele é médico. Então, porque um dia na semana só porque porque a vitamina C é uma questão na carnívora. Por isso que a gente tava falando antes do teu amigo que tá fazendo carnívora, eu falei que não adianta fazer carnívora de segunda a sexta. Porque quando uma pessoa não come nenhuma fonte de carboidrato, a necessidade de vitamina C dela diminui drasticamente. Mas se ela tiver qualquer tipo de fonte de carboidrato, essa necessidade de vitamina C volta a existir e não vai ter como ingerir, porque a pessoa tá comendo pouquíssimos fontes de carboidrato. No caso dele, isso não acontece. Então, uma vez por semana, ele tem essa necessidade suprida. Ele vai pôr a carne de peixe que tem a vitamina... Ele não tem uma necessidade de vitamina C muito grande, porque ele não come fonte de carboidrato. Tá. Entendeu? É diminuída. Entendi. Agora, se o cara faz isso de segunda a sexta, entendeu? E de sábado ele vai lá e come um bolinho... Ele se sabota. Aí ele vai dar errado, naturalmente. Como toda dieta, né? A ideia é que a dieta seja feita... Não, mas o meu Orim tá comendo só carne certinho e tá emagrecendo. Gente, eu tô incrédulo com essa parada de vocês de ficar 3 dias de jejum. Esse regime de fome que a Lara tava mencionando... Desculpa interromper. Esse regime de fome que a Lara estava mencionando, ele depende de um hormônio chamado grelina. Que ninguém sabia que existia 20 anos atrás, meu irmão. Exatamente. Ninguém sabia que existia esse hormônio. Tipo assim, a humanidade só descobriu recentemente qual é o ciclo do hormônio que faz o cara sentir fome na hora que ele tem vontade de comer, ele tem costume de comer. E a grelina tá ligada ao mindset, pra você ter uma ideia. Os caras conduziram um estudo faz pouco tempo. Olha que interessante que foi isso. Eles pegaram uma turma e deram... Porque a grelina é um dos hormônios que te notifica que você tá com fome ou não, da sua saciedade. Então, a sua saciedade é dependente do nível, da quantidade de grelina que você consegue secretar. E aí, eles pegaram essa galera e deram pra essa galera um milkshake. E junto com o milkshake tinha a descrição do que tinha nesse milkshake. Então, tava escrito lá, olha, esse milkshake, ele tem leite vegano, ele é sem gordura, ele é sem açúcar e ele tem 180 calorias. Tá escrito isso, tome o milkshake. Essas pessoas tomaram o milkshake. E aí eles analisaram quanto da grelina era secretada, ou seja, quanto que elas estavam satisfeitas. Aí, no outro dia, eles pegavam essa mesma galera, dava pra eles um outro milkshake escrito, olha, esse aqui é com gordura, com açúcar, com caramelo, e esse aqui tem 680 calorias. E essas pessoas tomavam, e aí eles viram que a secreção de grelina nessas pessoas mostrava que eles estavam muito mais satisfeitos. Só que, pasme, nenhum dos dois era aquele milkshake que estava descrito. Os dois eram a mesma coisa, os dois tinham 300 calorias, mas a reação da secreção da grelina para as pessoas foram diferentes, porque elas pensaram que era aquilo. Então não é um hormônio que é só manipulável pelo que você come ou não, mas ele é manipulável pelo que você vê, pelo que você está pensando. E é por isso que o assunto total é que a gente chama mentalidade de mindset de um nome chique para poder ficar melhor, né? Mas essa mentalidade é um negócio tão importante, porque ela é capaz de modificar a secreção de hormônios no seu corpo. E é engraçado que isso é uma coisa cristã, inclusive, porque Cristo disse que a única coisa que não cabia ao homem era salvar a própria alma, mas a cura era possível. E ele deu exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? Foi o jejum ou se encher de comida? Exatamente, 40 dias de jejum. Quando ele foi ser batizado, João Batista, eu vou batizar você é Deus, ele vinha dar um exemplo, não é isso? Pois é. Eu vim cumprir a lei, não é isso? Com água e com fogo. Mas será que é possível uma pessoa ficar 40 dias de Meu padrasto fez 40 dias.
Só com água, Não, aí ele fazia caldo de ossos junto, porque a partir de até 3 dias, só água, a gente tá tranquilo. Quando eu orientei, como nutricionista, quando eu orientei jejuns mais longos, quando era jejum de uma semana, 10, 15 dias, eu começava... Dá dor de cabeça, né? Sem sal, dor de cabeça. Sem sal. Então aí fazia um caldo de ossos, ou às vezes um caldo, só o caldo de ossos já é suficiente, com um pouco de sal. Você fez isso, você chegou a fazer eu orientei jejuns assim. Mas seu padrasto fez 40 dias. Você manda o cara tomar sal de cozinha ou aquele negócio de potássio, como é o nome? Cremor tártaro, que às vezes o cara manda, né? Que tem potássio e tal. Sei. Você bota aquelas proporções? Não, eu fazia caldo de ossos com sal normal. Já tem tudo, né? Já tem tudo. Não precisa gastar dinheiro com suplemento específico. Não precisa nem ser do Himalaia nem nada. Caldo de ossos normal. Um tutano ali, um pedaço osso de osso mesmo, pescoço de galinha e osso de... Exatamente. Fogo baixo, horas, passar a soltar tudo. Muitas horas, deixa ali 8, 12 horas. Sua casa ficar com cheiro de galinha e tal. Exatamente. Só que todas as pessoas que eu orientei pra isso, elas faziam com um propósito. Nunca era emagrecer. Então eu orientei um yogini. Mas emagrece demais. Muito. Meu padrasto na época perdeu o quê? 20 e poucos quilos em 40 dias. Mas não dá um efeito sanfona, a hora que ele volta, ele engorda tudo? Não necessariamente. Olha que interessante. Um dos estudos mais legais que tem sobre jejum foi de um cara que fez um jejum de 388 dias. Não, esse cara 382, desculpa. Esse estudo, escuta interessante. Esse estudo sempre esteve na gaveta do meu consultório, porque quando eu falava de jejum para um paciente, ele falava era impossível, eu tirava esse estudo e mostrava para ele. Então, como que foi? Os caras começaram a conduzir o estudo e ia ser só 5 dias. O cara era obeso. E aí eles iam conduzir por 5 dias e iam ver como que esse cara se comportava. Só que no 5º dia esse cara tava tão bem que ele falou, não, vamos estender mais. E aí vamos estender mais 15 dias e mais 30 dias. Então, a partir do 5º dia, eles faziam suprimentos de micronutrientes. Então, macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura. Micronutrientes são as vitaminas e os minerais. A partir do 5º dia, eles começaram a fazer a suplementação de vitaminas e minerais. Mas o cara não comia. Seguia vida normal. Vida Angus normal. Barbieri, não é isso? Exatamente. Angus Barbieri. Esse cara tomava chá e café. Exatamente. Só. Ele ficou... A gente tá falando do efeito sanfona, o cara morreu né? com quase 70 anos. Ele ficou 382 dias em jejum. Qualquer pessoa pode pesquisar esse estudo agora. E aí, quando ele voltou a comer, eles disseram, bom, agora vamos ver o efeito sanfona, né? Porque antes ele pesava... Puta, eu vou errar, mas ele... quase 200 quilos. Era quase 200 quilos. Perdeu mais do que ficou. Ele ficou... Acho que ele terminou o estudo com 90 e alguma coisa quilos. Quando ele voltou a comer, ele ganhou 6 quilos. E foi só. Porque existe um 6 ciclo. Quilos. Existe um ciclo, uma quantidade que vai ter de bosta nele, né? Ou não? 6 quilos. Porra, não tinha nada ali ou não? 6 quilos é a quantidade de glicogênio muscular que os seus músculos a diferença fisiológica, exatamente, é uma diferença fisiológica só pra comer. Então não teve efeito sanfona. Com esses dias de assim, por que a galera morre de fome? Tem gente que fica sem comer e morre de fome. Existe adaptabilidade. 7 dias, é preciso fazer adaptabilidade. E tem pessoas que morrem de jejum por inatividade física. Se você não se alimentar e não fizer atividade física, você morre mais rápido do que você faz atividade física. E fora que a maioria das pessoas que morrem no jejum morre por alguma doença oportunista. Alguma coisa que aconteceu em adjacência ao jejum. Que mata você cardíaco, porque você diminuiu a atividade física e tem um desequilíbrio hormonal. Você não tá no seu ciclo normal de hormônio catabólico e anabólico. Se você não fizer atividade física, você morre mais rápido. Não, e fora que se você tiver um fígado comprometido, por exemplo, e fizer jejum, você pode morrer. E a reintrodução, acho que o que mata mais é a reintrodução. A reintrodução alimentar mata mais. O que mata mais. E desequilíbrio eletrolítico. Você fazer jejum e não consumir os sais corretos. Quando se chega no hospital uma pessoa que tá sem comer há 30 dias, eles não dão comida pra ela. Eles dão primeiro uma parenteral, depois uma enteral. Primeiro sais, exatamente. Porque senão a pessoa morre.